Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovani brilha e o Palmeiras... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovani brilha, hein? E os reservas do Palmeiras vencem mais uma e fora de casa. Abel Ferreira falou pela primeira vez sobre a perseguição que ele tem sofrido e a gente precisa falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É insano o que faz esse Palmeiras fora de casa, né? Mesmo quando não joga bem, mesmo quando o jogo é duro, mesmo quando não escala titulares, o time vence. O time do Mirassol. Foi o que aconteceu, 2-0. O Palmeiras acabou conquistando mais uma vitória no Campeonato Paulista, na ressaca do título da Supercopa. 4 dias depois, Abel comandando, reservas, dando uma reforçada no time, né, no segundo tempo, mas deixando as principais estrelas de fora, né? Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Dudu, esses caras não jogaram. Mas né, ele alçou mão em determinado momento do Endrick, do Gabriel Menino e do garoto Giovani. O Giovani foi o nome do jogo. Inclusive recebeu o troféu de melhor jogador. O primeiro tempo eu acho que a gente podia desconsiderar, porque realmente foi muito difícil de assistir. A parte boa para o Palmeiras é que o Jailson não foi expulso, porque olha, inclusive o Abel Ferreira referenda o erro do árbitro quando ele tira ele no intervalo, né? Porque o Jailson dá 2 pegadas, mas assim, clássicas de cartão amarelo. E na segunda, o Salim Chaves, o árbitro do jogo, simplesmente faz uma vista grossa e diz, não vou aplicar cartão. Os caras do Mirassol doidos, cercando o árbitro, ele, não é lance para cartão. E era muito para cartão. O próprio Jailson sabia que era para cartão. Enfim. E aí o Abel Ferreira faz a substituição, porque na próxima pegada o árbitro não ia ter o que fazer, ia ter que expulsar o Jailson. Foi a única coisa que aconteceu assim de relevante na primeira etapa. Aí vem o segundo tempo, o escopo do time era aquele praticamente que venceu o Ituano também fora de casa, né? Então você tem o Everton no gol, o Mike na direita, o Vanderlan na esquerda, a dupla de zaga com Kusevich e Luan. Luan fez um baita jogo, né? Readquirindo a sua forma depois de um bom tempo de lesão e a reserva por conta do Murilo, mas o Luan é um zagueiraço, né? Eu sei que tem torcedor que torce o nariz para ele por alguns momentos aí, de azar até que ele teve no Palmeiras, né, em alguns momentos decisivos, mas é um cara impressionante a regularidade dele. Aí o Jailson e a Atuesta e o Tabata no meio, na frente o Breno, o Navarro e o Lopes. Esses caras não jogaram tão bem, tá? Diferentemente do jogo contra o Ituano, o Navarro, o Tabata, o Atuesta, jogadores que a gente espera mais, que são digamos assim, os substitutos imediatos dos titulares absolutos do Palmeiras. Dessa vez isso não aconteceu. O Atuesta até fez um gol, mas ele não fez uma partida brilhante. O que a gente tem sobre o Atuesta? Eu sempre falo do Atuesta desde que ele chegou. Eu assim, acompanhando ele, os jogos dele na Major League Soccer, vídeos, né? Não vou confessar para vocês, não foram jogos na íntegra, né? Mas olhando o scout dele, vídeos e tudo mais, pesquisando, né? Quando o Palmeiras foi contratar, eu falei assim, cara, esse colombiano tem muita bola, né? Porque ele é muito talentoso. Ele tem chute a média distância, ele chega bem à frente, ele arma o jogo. Eu falei, cara, o Palmeiras está realmente contratando um jogador diferenciado. E ele não desabrochou ainda. Pode ser que isso aconteça em algum momento, pode ser que, enfim, a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Jogadores que não se adaptam a determinado time, daqui a pouco vai para outro, brilha, enfim. Mas eu ainda aposto que ele vá acontecer no Palmeiras. Mas eu acho que ele também é prejudicado porque ele não tem sequência, ele não joga no time titular e ele joga normalmente fora de posição. Na ausência do Danilo, o Atuesta foi um dos caras escolhidos pelo Abel Ferreira para ser esse primeiro homem, para jogar um pouco mais na abertura de meio campo. E eu estive na coletiva de apresentação do Atuesta em que ele disse, eu sou 8, que pode ser um 10, mas eu sou 8, 5 jamais. Mas tudo bem, né? O menino também não é necessariamente um 5, mas faz a função. E acho que o Abel se baseou nisso, enfim, para tentar dar uma chance para ele. O Jailson é muito mais 5, né? Mas o Jailson também tem tido problemas, como por exemplo, né, quase ter sido expulso no jogo. E o Atuesta, quando no segundo tempo ele joga um pouquinho mais à frente, a gente já vê do que ele é capaz. Ele consegue combinar a jogada, ele consegue infiltrar, ele marca gols. Esse é o Atuesta, que em alguns raros momentos do jogo conseguiu ser perto do jogador que a gente imagina que ele possa ser. Então, é paciência com o Atuesta. Eu sei que muitos torcedores não têm mais
a mesma paciência com o Atuesta, mas enfim, eu acho que não tem muito o que fazer nesse momento. O Tabata, diferentemente do jogo anterior, já não conseguiu render tanto e aí entrou no seu lugar o Giovani. E o Giovani mostrou que ele, ao lado do Estevão, né, o Estevão, né, o Messinho, são realmente Pedro Lima, são realmente jogadores que o Palmeiras vai fazer muito dinheiro, ou até mesmo se utilizar em benefício próprio. É um momento que eu admiro muito o Palmeiras estar fazendo isso, cara, porque o Palmeiras está vencedor, colhendo frutos, com um grande elenco, com grandes craques e mesmo assim está dando espaço para a base. Isso em outros tempos não era possível. E em vários clubes não funciona. Os clubes optam sempre por contratar medalhões, contratar e dificilmente dão espaço para a base. E se você olhar na base, muitas vezes estão respostas melhores do que em contratações. Incrível. O Giovani entrou jogando pelo lado direito do campo e aí ele começou a fazer jogadas individuais, começou a fazer o 1 contra 1, começou a envolver a defesa adversária e por ali saíram os gols. Primeiro do Breno Lopes, numa belíssima jogada em que ele tira o marcador para dançar e o cruzamento que ele faz colado ao corpo é muito difícil de perna esquerda e o Breno Lopes de cabeça faz o primeiro gol com uma ajudinha do goleiro, né? Aí no segundo ele da mesma forma vai para a linha de fundo e aí você vê a diferença de um jogador que é canhoto, que joga pelo lado direito e que normalmente corta para dentro, só que ele também tem a perna direita. Tanto que ele envolveu a marcação, foi para a linha de fundo e cruzou. Muitas vezes o marcador, que sabe que o cara é canhoto pelo lado direito, sabe que ele vai cortar para dentro, pois o Giovani fez o oposto. Cruzou e o Atuesta com mérito infiltrou para fazer o segundo gol. O Giovani decidiu o jogo, né? Ele entra no segundo tempo e dá 2 assistências em 2 grandes jogadas pelo lado. É um jogador que precisa ter sequência, inclusive até não seria exagero se a gente pensasse em titularidade. Não sei para quem sobraria, mas a gente está falando, obviamente, uma temporada muito longa, né? Que se tem todo mundo à disposição, beleza, mas daqui a pouco ele pode fazer, na ausência do Rony, na ausência do Hendrick, na ausência do Dudu, pode fazer qualquer uma das funções ali no setor, mas pelo lado direito já deu para entender que é o caminho das cobras, aí, que é ou o caminho das pedras, né? Para o Giovani poder buscar cada vez mais o seu espaço no Palmeiras. O Hendrick entra no segundo tempo e o Hendrick está nervoso, né? Eu acho que ele está ansioso para marcar, ele tá tudo que está acontecendo na vida dele, é natural essa oscilação. A gente sempre tem que frisar que ele tem 16 anos e não é uma máquina, né? Nossa, mas ele já foi vendido para o Real Madrid, ele tinha que ser um Ronaldo fenômeno, ele tinha que estar jogando muito. O potencial a gente já viu, a gente sabe que ele tem. E acho que é natural pela ansiedade. Ele, em alguns momentos, teve uma bola que ele foi dominar e a bola bateu no pé de apoio dele, acabou escapando. Num contra-ataque ele mesmo tinha puxado, né, com o Giovani, aí o Giovani devolve e ele não consegue finalizar a jogada. Isso tem acontecido em vários momentos, né, mas eu acho ainda que está dentro de uma certa normalidade. O Fabinho acabou entrando no lugar do Navarro também e gosto muito desse volante, hein? Achei ele muito inteligente. Ele deu lançamentos longos, enfiadas, tem personalidade, joga com a cabeça erguida. Muito, muito bom jogador. E o Naves, né, cara? Falei do Jailson, que teve que sair no primeiro tempo. Ele foi substituído pelo Naves. Porque aí depois saiu o Kusevich para entrar o menino, né? Então o Naves acabou entrando na defesa e ele tem uma personalidade também e uma capacidade de uma bola longa que é bem interessante, coisa que o Luan faz com maestria. Olha, não sei se tem zagueiro no Brasil, talvez o Léo Ortiz do Bragantino, mas o Luan com essa bola longa assim, cara, ele arma jogo, ele é impressionante. E o Naves tem a mesma característica, cara, e ameaçou fazer isso em alguns momentos e tal, saiu pro jogo, seguro, muito seguro, gostei da participação do Naves. Aí, o Palmeiras consegue uma vitória e vai para a entrevista coletiva. Foi a primeira vez que o Abel Ferreira se manifestou sobre o seu comportamento à beira do campo, a expulsão que ele sofreu no jogo contra o Flamengo e as críticas, né? Algumas bem exageradas que ele sofreu, inclusive com manifestação do Sindicato dos Atletas Profissionais. Cara, desculpa, eu falei até mais cedo, assim, o Sindicato dos Atletas Profissionais precisa defender outras causas, porque especialmente no envolvimento ali do Abel com a Arrascaeta na cobrança de lateral. Eu já vi o Renato Gaúcho fazer isso no jogador do Fortaleza. Já vi o Marcos Rocha empurrar o Cuca numa final de Libertadores. Tá certo isso? Não, não tá, mas assim, gente, ali é um jogo de futebol, as coisas acontecem e tem um hábito para punir. Agora, o sindicato se preocupar com isso me preocupa,
porque a gente está falando de jogador de futebol, atleta profissional de futebol, em que esses caras que estão no holofote, eles representam 1% da classe. E o sindicato tem que se preocupar com outros. Foi justamente a tônica da nota do Palmeiras, de que o sindicato deveria se preocupar com jogadores profissionais que enfrentam dificuldades de calendário, de estrutura, para realizar a sua atividade fim, e os caras estão preocupados com o Abel Ferreira. Putz, aí é demais, né? Mas enfim, o Abel falou sobre alguns julgamentos excessivos, diz que fica muito triste, que desde que chegou ao Brasil isso acontece com uma certa regularidade. Não é a primeira vez, infelizmente, ele falou, a segunda, a terceira, a quarta, provavelmente não será a última, mas que ele fica triste com isso. Depois, em determinado momento, ele fala que sabe que errou, sabe que precisa melhorar nesse quesito, sabe que, né, mas que também o que ele fez à beira do campo, onde ele compete, onde é um jogo, onde ele não está numa igreja, onde ele está dentro de um ambiente tensionado, que ele não fez nada diferente do que o Guardiola já fez, que o Klopp já fez, que outros tantos técnicos já fizeram. E que né, as pessoas, de certa forma, construíram uma narrativa de uma novela, um enredo de uma novela, ele usa essa expressão, para tentar calar o título do Palmeiras. Que se falou mais nisso do que no grande espetáculo proporcionado por Flamengo e Palmeiras na final. Que mais? Ele fala que recebeu uma mensagem da sua filha mais velha, até emocionado no final, e que isso valeu mais do que qualquer título que ele conquistou. E não externou o conteúdo da mensagem, mostrou ao seu staff, mas quando ele disse na primeira Libertadores que ele era o pior pai, pior marido, pior filho, pior amigo, não sei o quê, ele disse que esse título do Palmeiras conseguiu resgatar isso com os seus filhos, que ele acha que tinha perdido isso. Foi bem tocante essa parte da entrevista coletiva. E depois, até teve uma parte curiosa, que ele fala sobre a expulsão, que ele diz que cada vez que ele é expulso, ele tem um acordo com a sua esposa de que ele vende um carro, mas cada vez que ele conquista um título, ele compra um carro. Então que nessa final ficou elas por elas. Caramba, hein? Se cada vez que ele é expulso, já são 6, ele vende um carro, e cada vez que ele ganha um título, ele compra um carro e são 7, ele está no lucro, né? Digamos que ele poderia ter vários carros, mas, né? Talvez tenha só um, né? Vendeu 6, comprou 7. Enfim, não sei, não me interessa também saber quantos carros tem o Abel, mas ele que acabou colocando isso na entrevista coletiva. Bom, eu já dei minha opinião sobre isso, acho que tem excessos dos dois lados, acho que o Abel tem que ser analisado pelo treinador competente, vitorioso e de muita capacidade mental, mas também por alguns excessos, o que, não digo que é normal, mas de certa forma né, do ser humano, e ele sabe que tem que corrigir, sabe que tem que melhorar, então esse é o primeiro ponto. E tem um árbitro lá para punir, ele foi punido pelo árbitro, então esse negócio de processo, de abrir inquérito, de sindicato, meu Deus, não, isso aí eu acho que já passa do ponto. E também não acho que a imprensa está tentando, ou parte da imprensa está tentando, calar o título do Palmeiras. Também acho que isso é daquelas coisas, né, que o torcedor adora quando ele fala, mas acho que não é nesse sentido, Abel. E a gente só está falando disso porque teve um excesso, né? Eu não lembro, assim, quando acontece a gente fala, né? Mas não é comum um treinador chutar o microfone daquela forma, ser expulso tantas vezes. E tem também o lado da perseguição. Tem o lado de que muita gente olha para o Abel e toma uma atitude e faz comentários que não faria fossem outros técnicos. Então acho que nem 8 nem 80, né? Tem os dois lados aí. Importante foi mais uma vitória, um Palmeiras cada vez mais sólido e com o Abel Ferreira cada vez mais no coração dos palmeirenses. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!